Bom, então a gente vai falar sobre essa proposta de gamification em gerenciamento de projetos, apresentando um caso que a gente está propondo para direcional engenharia. Então essa é a agenda que a gente vai seguir. Primeiramente eu vou falar de por que o gamification no gerenciamento de projetos na direcional engenharia. A gente vai apresentar um pouquinho da empresa. Vamos apresentar, antes de tudo, como que está acontecendo essa metodologia de projetos em cima da qual a gente vai aplicar o gamification. Depois sim, a gente vai explicar o que é o gamification e vai mostrar qual que é a proposta do gamification na direcional. Então vamos lá. Primeira motivação. Bom, isso aqui não é novidade para ninguém, por isso que eu vou passar muito rápido. Então, não é novidade muito bem que boa parte dos projetos ainda pecam em relação a prazos. Isso não é um privilégio só da direcional engenharia, mas é algo que incomoda muito quando o prazo do lançamento de um empreendimento, ele ultrapassa o que é desejado. Isso impacta muito financeiramente. A redução em 1 ou 2 meses em um lançamento do empreendimento é importantíssimo para a alta gestão. E aí a questão é em relação aos motivos. Todo mundo sabe dos principais motivos. Estão nas estatísticas e estão no nosso dia a dia. Mudança de prioridades, questão de requisitos mal levantados, problemas de estimativas, comunicações, etc. Só que tem um item que é apontado nas estatísticas que poucos prestam atenção e que poucos falam, que é em relação à procrastinação dos membros da equipe. O que é isso, a procrastinação? É a famosa gestão abdominal do projeto. A gente vai empurrando com a barriga mesmo. Quando vai chegando no meio, principalmente no meio do desenvolvimento do projeto, as pessoas elas acabam se perdendo com diversas outras demandas que vão chegando e vão se perdendo, afrouxando nas atividades de condução dos projetos e vão procrastinando aquele projeto. E isso era um problema sério lá na direcional. Muito bem. Aí, antes de passar para frente, eu gostaria de chamar a Sandra Lage. A Sandra ela vai apresentar rapidamente a empresa para contextualizar em como que foi feito o trabalho. Sandra ela é arquiteta de formação e hoje ela é a gestora do escritório de projetos lá da Direcional. Ei, gente, boa tarde. Primeiramente, eu queria falar um pouquinho da empresa onde eu trabalho. A empresa é a segunda maior construtora hoje do país. A gente tem, o nosso foco são obras populares de grande porte. Temos 35 anos de história, mais de 12 mil funcionários, estamos em 26 municípios e temos mais de 120 mil unidades habitacionais construídas. Eu gosto de falar isso um pouco porque eu acho que a empresa é um pouco mineira, fala pouco. E eu acho que tem muita gente até daqui mesmo que conhece pouco o tamanho da direcional. Então eu queria falar um pouquinho como a gente se organizou para fazer esse trabalho. Nós estamos na diretoria de incorporação. A incorporação num processo da construção civil, ela vem desde a aquisição do terreno, até o desenvolvimento do projeto arquitetônico, as partes de legalização, até você colocar isso para venda. Então essa é a nossa fase, nós estamos aqui, tem algumas áreas abaixo e o PMO então vem dando apoio a essas áreas de gestão de produto e desenvolvimento imobiliário. Nós começamos esse trabalho, contratamos Fabiana, que é a nossa consultora, e são 5 colaboradores. A gente começou num processo de gestão, com templates, cronogramas, apoio de gestão de informação. E até hoje nós temos 300 horas já de trabalho com o grupo, conjuntamente com o grupo já são 300 horas de trabalho e a gente está vendo um grande resultado. Queria só colocar que nessa parte da incorporação a gente não fala de obra. Obra é uma etapa posterior. Então, o que nos levou a contratar a Fabiana e a desenvolver esse trabalho? A gente vê aqui nessa imagem uma imagem de dinheiro indo pelo ralo. Eu acho que era mais ou menos como a gente se sentia, sem eficiência. Nós somos uma empresa extremamente fazedora e eu acho que como qualquer outra empresa do mercado que tem algumas questões nessa parte de gerenciamento de projetos,
a gente tinha alguns problemas. Problemas de abertura de novo projeto, de plano formal para esse projeto, de controle da parte de tempo, cronogramas. O escopo entre as áreas não era bem definido. A gente não tinha um acompanhamento de projetos, que é o que a Fabiana falou da procrastinação. A gente tinha uma questão de gestão de informação falha, então a questão de ter a informação certa, no tempo certo, no nosso processo era muito importante. E a falta de padronização do nosso processo como um todo. A gente fez um estudo e vimos que tínhamos 15% de desperdício intelectual, ou seja, de retrabalho. E para o nosso negócio, o tempo é prioridade. Como fala o nosso gestor, fazer certo sempre no tempo certo. Muito bem, obrigada. Então, esse era o contexto que eu entrei lá. E aí a gente entrou primeiro para implantar o processo, para implantar a metodologia. E claro que eu não vou me delongar sobre isso, porque eu já quero entrar logo no gamification. Mas para explicar o gamification, é importante eu explicar que a metodologia de gestão, né, ela é um processo que ele é dividido em 5 grandes fases, são as fases principais, desde quando o terreno entra até quando o empreendimento fica pronto, e a parte da incorporação, ela atua muito fortemente aqui, até a fase 4. E o que a gente fez na metodologia de gestão de processos? Padronizamos os processos e fomos colocando, junto com as atividades do dia a dia deles, pequenos instrumentos, artefatos ou formas diferentes de executar as atividades que eles já estavam acostumados, incluindo a gestão, mas de forma meio que transparente, de forma que a gestão ela não ficasse visível, porque é uma empresa fazedora. Então a gente não queria colocar muitas atividades a mais de gestão, era um processo já pesado, né? E já tinha o problema da procrastinação. Se eu ainda colocasse atividades de gestões, muitas atividades de gestão, a coisa não ia dar certo. Então foram só 5 atividades a mais ao longo de todas essas fases. Mas todas as ações, os checklists que nós adequamos e as atividades a mais, diziam respeito a levantamento de requisitos, stakeholders, tudo aquilo que na essência todo projeto tem que cuidar. Requisitos, stakeholders, aprovações, planos formais, alinhamento entre pessoas, monitoramentos incansáveis, gestão de mudanças, o encerramento com feedbacks e lições aprendidas. O detalhe da metodologia dessas ações vai estar no artigo que vocês vão ter acesso, tá? Mas é importante só eu frisar que são essas fases e tem muitas atividades em cada uma dessas fases que é executada pelo time para entregar o empreendimento. E isso absolutamente complexo, né? Numa empresa que tem muitos empreendimentos ao mesmo tempo. E aí, qual que é o objetivo? Né? Era gerar cada atividade, ela não podia ser uma atividade burocrática. Ela tinha que ser uma atividade de gerar a informação certa, no tempo certo, para a tomada de decisão. Eram atividades que a gente queria fazer com que as pessoas tivessem a consciência de que cada atividade que ela gerasse, ela recebia uma informação, ela processava aquela informação e ela gerava uma informação para a próxima atividade, para isso ser útil na gestão de projetos. Então, isso foi uma forma da gente já minimizar os danos em relação à procrastinação. E foi a primeira coisa que a gente teve que fazer para arrumar a casa. A gente tinha que padronizar processo, para eliminar, para minimizar um pouco as dores que a Sandra falou, para aí, então, implantar o gamification. Então, nós arrumamos a casa. A partir daí, o que aconteceu? Tá no papel. No papel é tudo muito bonito. Colocando a metodologia e criando um processo padrão, a gente ainda não estava resolvendo o primeiro problema, que foi o problema que eu falei, que era o da procrastinação. Então, como que a gente iria fazer para... Acho que... Pegar um... Alô? Melhorou? Como que nós, então, iríamos fazer para engajar as pessoas a executarem as ações de gerenciamento de projetos? Por meio da gamification, ou por meio da gamificação, que é como eles traduzem para o português. Antes de explicar como que o gamification foi aplicado na direcional,
eu vou explicar um pouquinho sobre o que é um tema muito novo. Então, poucas pessoas conhecem sobre o tema. O que é o gamification? O gamification é o uso de elementos de jogos e técnicas de design de jogos. Só que esses elementos de jogos e essas técnicas de design de jogos, eles são aplicados em contextos que não estão relacionados a jogos. E qual que é o objetivo disso? Oferecer experiências mais engajadoras, experiências mais divertidas. Isso é importante. Tem gente que acha que diversão quer dizer só algo engraçado. E na verdade não é. Nós podemos oferecer diversão, inclusive no trabalho. Porque pessoas têm perfis diferentes e encontram diversão em coisas diferentes. Pessoas se divertem em realizar coisas. Nós temos aqui dezenas de voluntários nesse grandioso congresso que não estão ganhando um tostão para investir milhares de horas nesse evento aqui, nesse projeto. Vocês não imaginam o quanto que eles estão se divertindo, o senso de realização que eles estão tendo. Tem gente que se diverte pelo senso de realização, tem gente que se diverte em triunfar, em ganhar de outras pessoas, em relaxar, né? Em competir. Cada um se diverte de uma forma diferente. Tem gente que se diverte por socializar. Então cada um tem um perfil diferente. Agora, eu gostaria de fazer uma observação. Toda vez que eu falo que eu estou estudando, estou fazendo gamification, alguém chega e fala: ah, tem alguém fazendo um jogo? Então eu só queria falar assim: eu não faço jogos, eu não crio jogos, eu não sou gamer. Tá? Eu uso elementos de jogos para aplicar em contexto que não são de jogos. Então, eu vou dar alguns exemplos do que significa isso. Nesse caso desses exemplos aqui, são exemplos que usam a tecnologia como suporte. Mas a gente nem precisa de usar a tecnologia como suporte, tá? O primeiro exemplo que eu vou dar é no estacionamento de Stanford, que eles tinham um problema grave na hora do rush. As pessoas não conseguiam entrar e não conseguiam estacionar com menos de 20 minutos ou meia hora. Eles gastavam muito tempo. Era um engarrafamento danado. Aí o que eles resolveram fazer? Eles resolveram criar um sistema gamificado para reduzir isso. Eles criaram, nesse caso, usando a TI, né, um aplicativo que usava o GPS, e nesse aplicativo ele verificava toda hora que as pessoas entravam e saíam do campus nos horários. E as pessoas começavam a ganhar pontos, medalhas e assim por diante, serem recompensadas quando elas entravam e saíam do campus em horários que não eram de pico. Só isso fez com que 15% do engarrafamento fosse reduzido. Um outro exemplo, que é um exemplo do aplicativo chamado Fitocracy, é um aplicativo que é o personal trainer das pessoas. Esse aplicativo ele ajuda as pessoas a comerem melhor, a se exercitarem e também vão ganhando recompensas e pontos por conta disso. Muitas empresas americanas, elas estão colocando esse aplicativo aqui na comunidade das empresas, com os funcionários das empresas, que inclusive tem um painel social, onde você compara seus ganhos, suas conquistas com o seu colega de trabalho. Existe uma competição saudável entre eles. Qual que é o objetivo da empresa de colocar isso, né, com seus funcionários? Reduzir o número de faltas por problemas de saúde, só que de uma forma mais divertida. Né? A Nike Plus, ela tem um dispositivo que a gente coloca no tênis enquanto a gente está correndo, que marca nosso desempenho, permite que a gente compare com o nosso colega. Qual que é o objetivo da Nike? Vender material esportivo. Só que ele incentiva com que a gente faça esporte de uma forma mais engajadora. Então, isso é um resumo de exemplos de elementos de jogos que podem ser aplicados com objetivos e contextos que não são de jogos. Quando eu falo de elementos, mecânicas e dinâmicas de jogos, do que eu estou falando? Bom, em poucos minutos é muito difícil eu cobrir tudo. Então eu vou falar rapidinho de alguns elementos que são os mais conhecidos. Para qualquer pessoa que já viu algum jogo ou que já jogou alguma coisa, quais são os elementos mais conhecidos do gamification? Ora, a gente ganha pontos com algumas realizações nossas. Dependendo de quantos pontos nós ganhamos, a gente pode aumentar os nossos níveis. A gente tem barras de progresso para verificar qual que é o nosso progresso. Né? Podemos ganhar outro tipo de recompensa para conquistas específicas. Existe um gráfico social para você interagir com outras pessoas. Medalhas, avatar para você colocar as coisas de uma maneira mais divertida. Esses são alguns elementos do gamification que podem ser colocados
para tornar o seu objetivo de usar alguma coisa tornar alguma coisa mais engajadora. O gamification normalmente é usado para engajar. Não é só no ambiente das empresas, pode ser em marketing com clientes e diversos outros ambientes educacionais, tá, também. Muito bem, então isso era só para contextualizar o que era o gamification, o que são esses elementos de jogos, né? Como que nós podemos aplicar esses elementos. E aí eu vou falar um pouquinho de como foi a proposta de colocar isso na Direcional Engenharia. Então vamos lá, aqui ó, vocês estão vendo as fases? O conjunto de 5 fases, que é a metodologia. Por isso que era importante eu ter falado um pouquinho sobre essa metodologia, e essa metodologia composta de diversas atividades, que eram atividades que a gente, algumas delas, né, nós modificamos um pouquinho para incluir elementos de gerenciamento de projetos. Então, ao invés de chegar para a pessoa e falar assim, vai lá participar da abertura de um projeto, nós mudamos a entrega do projeto para a pessoa. Nós entregamos o projeto como sendo uma jornada cheia de obstáculos. Uma jornada que faz com que a pessoa saia de uma situação que é de um terreno vazio quando chega. E essa pessoa, essa equipe, ela entrega um empreendimento prontinho. E entre o terreno vazio e esse empreendimento pronto, ela tem uma jornada de obstáculos. Essa é a jornada de obstáculos da pessoa. O que significa isso aqui, o Epic Win? Epic Win é um estado de vitória. Quem é gamer, né? Quem gosta de jogar, sabe um pouco o que significa essa expressão. É um estado de vitória muito importante, porque é um estado de vitória que a gente atinge depois de ter superado diversos obstáculos. É aquele estado de vitória que lá no início a gente não fazia ideia de que era possível. Depois de tantos obstáculos, a gente chegou a duvidar de que era possível. Até quando a gente consegue atingir esse estado de vitória. E aí a gente é invadido por aquela sensação de realização. É uma sensação maravilhosa. Eu já tive diversos Epic Wins na minha vida. Eu tenho de certeza que cada um de vocês, nas suas realizações pessoais, tiveram seus Epic Wins também, né? Recentemente eu tive um que foi quando eu consegui passar no doutorado, nem acreditei, né? Antigamente, quando finalmente consegui arrumar um marido para casar, gente... Nossa, já viu o cara de noiva entrando na igreja? Essa é a cara do Epic Win. Você nem acredita, né, que você conseguiu. Muito bem, isso é o Epic Win. Como que a gente faz até chegar no Epic Win, né? Lá na abertura do projeto a gente já cria essa abordagem do Epic Win. A gente já fala, você vai ter que fazer um Epic Win, tá certo? E aí, em cada fase, as pessoas têm que fazer conquistas. Elas têm que... A execução de atividades para gerar os documentos lá, que são documentos importantes, não é só documento ali para burocrático. São informações importantes para a atividade seguinte e para a tomada de decisão, para reduzir o retrabalho. Reduzir esses 15% de tempo, que em alguns empreendimentos pode representar 1 mês ou 2 meses. Gente, 1 mês a menos ou 2 meses a menos no lançamento do empreendimento não é ouro. Tá? Então, a gente colocou, cada atividade que era uma conquista, e ao terminar as atividades numa fase, a pessoa ia aumentando de nível. Cada fase era um nível. E ela ia ganhando uma medalha virtual. A gente não implementou nada usando TI, tá? Tudo papelzão mesmo, mas implementamos a mecânica. Estamos implementando. É importante que o trabalho está em andamento, os empreendimentos são muito grandes. É uma proposta que está em andamento. Então, implementamos medalhas ao final de cada nível. Aí você pode perguntar, Fabiana, mas no final de cada fase aqui, você está colocando medalha, e lá na frente você colocou um diamante, porque... Gente, a maior parte das pessoas que estão lá na área são mulheres, então não precisa ficar mais nada. Então é isso. Então, olha, em poucas, a princípio, a gente mudou um pouco a forma de entregar, né? Colocamos alguns elementos, mas em cima do que já existia, né? E o que mais que a gente colocou? Isso aqui é importante, que é o gráfico social. As pessoas, elas podiam escolher a melhor foto, os avatares. O gráfico social, a proposta é que a nossa área lá, que fique visível na área, não seja online a princípio. A gente tem que experimentar primeiro um protótipo, né, para ver como é que vai acontecer. E aí, as medalhas conquistadas. O objetivo não é promover competição entre as pessoas. O objetivo
o Júnior alguém está me mostrando uma placa ali? Você está me mostrando uma placa? É para mim? A placa de minutos, eu não estou enxergando nada. Depois você me avisa aqui quantos minutos, uma placa mais pertinho, se for. Enfim, aqui temos avatares, as medalhas elas não são para competição. Por quê? Porque as pessoas elas realizam projetos, os projetos têm tempos diferentes. Então as pessoas, algumas vão ganhar mais medalhas do que outras, mas isso para elas é importante para dar o senso de realização para elas. Então isso foi muito importante, esse gráfico social. Claro que tem a tiração de onda. Agora a gente pretende implantar um pouquinho de competição quando a gente acumula as medalhas por regionais. Regional Manaus, Regional do Ceará, Regional do Distrito Federal, Regional Belo Horizonte. E aí incentiva as pessoas, nossa, deixa eu fazer isso para minha regional ficar bem na fita. Dá o senso de pertencimento, que é importante para a motivação intrínseca, o senso de pertencimento, né? O senso de realização é muito importante para a motivação intrínseca também. E quando a gente está falando em colocar elementos de jogos, né, para promover engajamento, a gente está falando de motivação, que é algo difícil, é algo que tem que ser cuidadosamente estudado, não é só sair distribuindo pontinho e elevando o nível das pessoas. Muito pelo contrário, só sair distribuindo pontos e elevando o nível, tem muitos sistemas que se dizem gamificados, que eles fazem só isso. Isso não é gamification, isso se chama pointification, só. É mecânica fraca, e mecânica que, se não tomarmos cuidado, pode levar a trapaças para conseguir as pessoas só conseguirem, por meio da motivação extrínseca. E a gente está tentando incentivar a motivação intrínseca. Além do senso de pertencimento, do senso de realização, a gente também está propondo uma mecânica em que a pessoa, depois que acumulou determinadas medalhas, ela pode apresentar as lições aprendidas de alguns projetos para outros do grupo, dando a sensação de competência maior ainda. Olha só para vocês verem, a gente não implantou mais do que 8 itens do gamification, a gente entregou o projeto de uma forma diferente. E isso aqui, eu posso dizer, é um projeto que está em andamento, é uma proposta, porque os projetos são grandes. Isso aqui dá resultado. A gente ainda vai testar e, se vocês acompanharem, eu faço questão de divulgar os resultados. Por que, mesmo sendo uma proposta que está em andamento, a gente decidiu trazer aqui? Olha, eu tenho estudado muito sobre gamification desde o ano passado, eu já li dezenas de artigos, mais de 100 artigos empíricos. A maior parte desses artigos empíricos são de todos os cantos do mundo, menos do Brasil. Tem pouquíssimas aplicações práticas do gamification aqui, real, que dá certo, sem ser só distribuição de pontinhos para engajar funcionários, tá certo? Então, tem muito gamification aplicado em marketing, isso é muito comum. Tá? Então, assim, a gente acredita que é possível usar o gamification para motivar as equipes a executarem suas atividades de uma maneira mais engajadora, para trabalharem, mas trabalhando, terem uma experiência mais divertida e mais engajadora, mesmo trabalhando, tá certo? O nosso trabalho, como eu falei, está em andamento, mas mesmo assim a gente decidiu trazer, para incentivar outras empresas que quiserem usar também, se cada vez mais outras empresas usarem, a gente pode compartilhar conhecimento, né? E aí todos nós somos melhor do que só um de nós, né? Então eu espero, esse artigo ele vai estar disponível, ele vai estar disponível online agora, ele já está agora online, eu vou dar o endereço daqui a pouco. Próximo slide, e a gente espera que esse trabalho, que no artigo, aqui na apresentação, a gente tem tão pouco tempo, né, de apresentação, 25 minutos que a gente tem só de apresentação, então tem que ser muito rápido, e eu não poderia encher os nossos slides aqui de texto, senão essa apresentação se tornaria numa aula tediosa. Mas o artigo ele tem 10 páginas e ele explica em detalhes isso tudo que eu falei para vocês. Então ele vai estar disponível e a gente espera que isso possa contribuir. Se vocês quiserem trocar ideias conosco, o que está dando certo, o que não está dando certo, né? Nós estamos à disposição, aqui estão os nossos contatos. E a partir desse site, na seção de conteúdo, vocês podem baixar agora o artigo online. Eu e a Sandra, a gente agradece muito a oportunidade de publicar esse artigo aqui. Muito obrigada e a gente espera que vocês tenham wins na vida de vocês.